Salve alunos da disciplina Administração Financeira, aqui é o professor Sidney Silvério, economista, também analista de investimentos, certificado pela PMEC. E vamos para o episódio 3 do nosso projeto Dinheiro Você no Controle. Hoje vamos falar dos produtos de renda fixa. Primeiro definindo uma carteira recomendada para o perfil conservador, algumas informações importantes, como o risco, o retorno, a liquidez, garantia do fundo garantidor de créditos e tributação. Então, antes de tomar a decisão de qual produto alocar capital, a gente olha para todas essas especificidades e também se o produto tem marcação a mercado ou não, pois diante de marcação a mercado, mesmo na renda fixa, é possível ter um rendimento negativo. Vamos lá! Inicialmente nós vamos para a reflexão da aula de hoje. Então a frase do educador financeiro indiano, o Muthu Krishna: sua taxa de poupança e não seu nível de renda é um preditor de riqueza futura. Então, corroborando aquilo que a gente tem falado desde o primeiro encontro, o nível de riqueza de uma pessoa não está no salário que ela recebe, salário mínimo ou 50 mil por mês, mas a riqueza ela é construída em cima das sobras mensais que nós chamamos de taxa de poupança. Então, quanto maior você conseguir poupar, guardar dinheiro e investir em bons produtos, mais rápido você caminha para a construção das reservas financeiras e também para a tão sonhada independência financeira. Então, tirando, pessoal, a caderneta de poupança, existem duas possibilidades de investimento. Ou você investe em títulos de dívida, pode ser dívida do governo, dívida privada ou dívida corporativa, mas aquela sopa de letras de produtos de renda fixa, em última instância, são todos títulos de dívida. Então você vai escolher se empresta dinheiro para o governo, para os bancos ou para as corporações. Ok? Então, tirou a caderneta de poupança, ou você investe em títulos de dívida e se torna um credor da empresa, ou você compra ações lá na renda variável, tudo isso sempre respeitando o Suitability, que é o seu perfil de investidor. Então, comprou as ações, você é dono da empresa, beleza? Então, já de cara, a gente precisa fazer esta explanação, este esclarecimento. Então, os produtos de renda fixa, todos eles são títulos de dívida. Qual a diferença da renda fixa para a renda variável? Na renda variável, a gente não controla nada, né? O preço das ações, dos ETFs, dos BDRs, dos fundos imobiliários, são impactados por notícias econômicas, pelo resultado das empresas, por também informações de política partidária, conjuntura macro, mundial, globalização, crises, guerras, e são variáveis que nós não conseguimos controlar. Por mais que você faça a gestão do dinheiro, o gerenciamento de riscos, na renda variável é possível perder mais do que 100% do capital alocado e sofrer os drawdowns, que são aquelas fortes desvalorizações. Por mais sólida seja a empresa, por mais sólidos sejam fundamentos econômicos e financeiros, de tempos em tempos os ciclos de baixa vêm. A renda fixa, ela é excelente para o perfil conservador e existem algumas maneiras, né, de você receber a rentabilidade. Então, a capacidade de prever a rentabilidade, seja ela pré-definida ou não, é a grande característica aqui dos produtos de renda fixa. Então, os retornos são menores, mas os riscos também o são. Agora, eu quero sugerir para vocês, pessoal, uma carteira diversificada para o perfil conservador, renda fixa. Lembrando que aqui é uma carteira de princípio e não uma carteira indicando os produtos. Então, nós estamos construindo a nossa casa e o alicerce é a carteira por princípio. Então, o que eu estou colocando aqui como recomendação é algo interessante que vai permitir aquela taxa média de 13% ao ano
independente do contexto macroeconômico, se há expansão, crescimento da economia ou se há uma crise econômica, uma recessão. Então, aquela taxa que eu acabei mencionando em aulas anteriores, de 13% ao ano, se você seguir essa carteira de princípio e, obviamente, depois alocando produtos com taxas interessantes de retorno, a idoneidade do emissor do título, que a gente olha também, garantia do FGC, essa perenidade de 13% ao ano é possível. Então, a minha sugestão é que de 100% do teu capital alocado em renda fixa, 30% em títulos pós-fixados, liquidez diária, 30% pré-fixados e 40% os chamados títulos de inflação ou híbridos, que é o famoso IPCA+. Então, aquilo que a gente coloca como um alerta embaixo, né? Investidores conservadores buscam proteção para a carteira de investimentos, sem abrir mão da rentabilidade. Antes de investir, se atente para a liquidez, tributação, garantias do FGC e para os títulos com marcação a mercado. Então fica a nossa recomendação de uma carteira diversificada com produtos de renda fixa para o perfil conservador. Só agora vamos dar uma olhada para as informações, né, de índices do nosso mercado de capitais. Então, dados do dia 6 de setembro de 2022, o CDI efetivo 13,65, a Selic efetiva também é esse valor, mas a meta determinada pelo Copom 13,75. O IPCA em 12 meses 9,12, né? A inflação está desacelerando e diminuindo, né? Inclusive tivemos até deflação recentemente, né? Num momento aí de análise mensal. Poupança em 12 meses a 6,72, poupança em 2022 5,04 e a taxa mensal do último mês 0,68. E a gente tem bons produtos que a garantia que a poupança tem, que é para 250 mil, né? FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Então, CDB liquidez diária também tem essa garantia. CDB pós-fixado também tem essa garantia. Aqui é o híbrido, né? IPCA+, componente fixo e a taxa de inflação. Então, o híbrido ou inflação também tem. E o pré-fixado, que a gente percebe a sua taxa para um ano. Essas informações eu peguei ontem à noite, 7 de setembro de 2022. Então, se a poupança é isenta de imposto de renda, mas ela não te entrega nem 7%, e a inflação, o dragãozinho, patologia econômica, está bem superior à rentabilidade da poupança, então se você não coloca dinheiro na poupança, você está perdendo 9,12%, né, de valor, de capacidade de compra, de investimento. Se você colocou na poupança, você ainda está com a taxa real negativa. Se você colocou no Tesouro Selic, que é um título de dívida pública, a taxa bruta 13,75, a taxa líquida vai te dar aí mais de 12%, bem mais do que a poupança, né? Basicamente 100% a mais. CDB liquidez diária, ó, do banco PagBank, do grupo UOL, né, que é o PagSeguro. Liquidez diária, capitalização diária, risco muito baixo, e você tem o FGC para até 250 mil reais. Uma rentabilidade de 110% do CDI, a gente está falando aí alguma coisa próximo de 15% ao ano, pessoal. Ah, tem imposto de renda? Tem, mas a alíquota, mesmo descontando, né, a mordida do leão, você tem um retorno líquido que performa pelo menos aí quase o dobro ou o dobro, dependendo do produto, mais que 100% em relação à caderneta de poupança. As pessoas falam, professor, mas eu não tenho dinheiro para investir. Meu caro, esse produto, a partir de R$1 você já está investindo. O resgate é diário. Geralmente, quando você solicita o resgate, em algumas horas o dinheiro já está livre na tua conta para usar PIX, débito e etc. Então, para suas reservas financeiras de emergência e oportunidade, o produto que eu recomendo enquanto analista de investimentos, você não vai encontrar no mercado com
a idoneidade, com a reputação de empresa que o Grupo UOL tem, como emissor do título, algo tão atrativo para a liquidez diária e capitalização diária. Então, 110% do CDI hoje é algo muito interessante. Nas corretoras independentes, você pode encontrar, como no próprio C6 Bank, que eu vou falar daqui a pouco, 102%, 105%. Aquelas contas, como é o caso da Nuconta, que já não tem mais a capitalização diária, né? Colocou capitalização mensal, mas ali você tem também, né, a rentabilidade de 100% CDI, e outros, né? Você vai encontrar outros bancos intermediários financeiros, digitais ou não, com algo próximo de 100% CDI. Mas 110%, e mesmo com a Selic subindo, né, o CDI acompanha a Selic por arbitragem, a gente acompanhou esses CDBs que chegou a ser 140% quando a Selic estava baixa, a Selic próximo de 10%, 120%, e agora está no patamar de 110%. Então, se você contratar, o vencimento dele é em um ano, apesar que você pode resgatar diariamente. Então, essa taxa ela é para um ano, 110% do CDI. Okay? Aí, para o híbrido, que é o IPCA+, e o pré-fixado, eu coloco essas duas sugestões, também olhando a garantia do FGC, olhando a reputação da empresa. C6 Bank, a metade das ações foram adquiridas pelo JP Morgan dos Estados Unidos. Então, olha que interessante, né? Se a inflação está 9,12, então a 9,12 mais 8,55, nós estamos falando de quase 18 pontos percentuais de rentabilidade ao ano. Aplicação mínima R$100. Isso aqui é o híbrido, inflação. E o pré-fixado também para um ano, aplicação mínima de R$100, 14,35. Se o pós-fixado, liquidez diária, está em torno de 15%, o híbrido em torno de 18% e o pré-fixado 14,35%, quando você joga naquela carteira de princípio recomendada, 30% liquidez diária pós-fixado, 40% híbrido, que é o IPCA+, e 30% pré-fixado, meu caro, a gente tem uma taxa aqui média próxima de 16 pontos percentuais no contexto macroeconômico. Por isso, volto a dizer, independente desse contexto macro de crise ou de crescimento econômico, aquela taxa média de 13% de forma perene, ela é possível de ser atingida. E é a demonstração que eu faço usando a minha ferramenta de consultoria financeira pessoal, construção de patrimônio. Então, novamente, o tempo é que faz a multiplicação do dinheiro. Então, R$200 dos 20 aos 65 anos, aplicando a uma taxa média de 13% ao ano, daria quase 2,5 milhões, tá certo? Olha que coisa interessante. E é a partir do 15º ano que você começa a ver o resultado da multiplicação do dinheiro pela taxa composta, pelo juro composto. Então, aquilo que eu acabei de demonstrar graficamente, te daria uma renda passiva mensal hoje de 16 mil, já descontado o imposto de renda e também a inflação. Isso aqui é os 2.450.000 lá dos 65 anos trazido a valor presente, a valor de 2022. Então, gente, uma renda passiva mensal, né, o capital trabalhando para você de 16 mil, te coloca na pirâmide de renda familiar no Brasil entre os 5% mais ricos. Olha que coisa bacana e interessante. E vocês viram que seria um aporte de R$200 para um jovem de 20 anos do sexo masculino para, ao chegar à aposentadoria, ter acumulado R$2.450.000. Bom, tudo na vida tem risco. E quando olhamos para a renda fixa, apesar do risco ser baixo, comparativamente a produtos de renda variável, a possibilidade de prejuízo existe também, em razão do emissor do título quebrar, em razão de termos marcação a mercado, que é a possibilidade de rentabilidade negativa. Isso aqui é muito comum para o Tesouro IPCA+, e para o Tesouro pré-fixado, que são títulos do Tesouro Direto,
Muitas vezes as pessoas assistem propagandas, é possível especular com renda fixa, e quando alguém gravou o vídeo e fez a demonstração, era um momento macro favorável. Aí a pessoa entra num título de longo prazo, 2045, e até 2045, muita água vai passar debaixo da ponte e alguns momentos da macroeconomia desfavoráveis. E se a pessoa não se atenta para sair com lucro, com a especulação na renda fixa, ela pode amargar o quê? Rentabilidades negativas. 2019 a 2021, nós tivemos aplicações de renda fixa IPCA+, lá do Tesouro Direto e o pré-fixado, com taxas superiores a 10 pontos percentuais, taxas negativas. Então o risco ele precisa ser olhado e mitigado, e o retorno é o total dos ganhos, ou dos prejuízos processados. Além do risco e também do retorno, a liquidez. Então, se é acúmulo de capital para as reservas financeiras de emergência e oportunidade, os ativos precisam ter liquidez diária. A caderneta de poupança tem, mas é um péssimo produto. O Tesouro Selic tem, é uma alternativa, e aquele CDB PagBank, também 110% CDI, é de liquidez diária, que permite que você faça os resgates a qualquer momento. Além do risco, retorno e liquidez, a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Quais ativos estão garantidos? Depósito na conta corrente, depósito à vista, na caderneta de poupança, CDBs e RDBs, títulos bancários. Nós temos também depósitos destinados a pagamento de prestação de serviços, salários e aposentadorias, aquelas contas de pagamento. Letra de câmbio, letras hipotecárias, LCIs e LCAs estão contemplados, e operações compromissadas nos termos da regulamentação. Beleza? Bom, em termos de remuneração, a gente tem pós-fixado, lá títulos públicos acompanham a taxa Selic e títulos privados acompanham a taxa CDI. Por arbitragem, CDI acompanha a Selic. Nós temos os pré-fixados, que é uma rentabilidade fixa conhecida no momento da compra, e o híbrido, que é uma taxa fixa de juros e a variação da inflação pelo IPCA. A marcação ao mercado ela é cruel, é uma atualização diária nos preços dos títulos de renda fixa, é o ajuste diário, que pode ser tanto para cima como para baixo. Então, em que pese o Tesouro IPCA+, e Tesouro pré-fixado terem liquidez diária, a possibilidade de você sair a qualquer momento, se na macroeconomia as coisas estiverem desfavoráveis, você pode ter uma rentabilidade negativa. Então, antes de investir no Tesouro Direto, fique atento ao Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA, pois há a marcação a mercado. O Tesouro Selic não, por isso que ele é o produto preferido dos grandes investidores, fundos de pensão, tá certo? Fiz um quadro com as 3 informações importantes: se há incidência de imposto de renda ou não, se há garantia do FGC para até 250 mil por CPF e CNPJ ou não, e se há liquidez diária ou não. A poupança é isenta de imposto de renda, tem FGC, tem liquidez diária, mas a capitalização é a cada 30 dias. A gente viu que está perdendo para a inflação. O Tesouro Direto tem incidência de imposto de renda, não há garantia do FGC, mas é considerado de menor risco no mercado, pois o risco é soberano. A garantia é o próprio governo federal. Tem liquidez diária e capitalização diária. Para suas reservas, o Tesouro Direto, especificamente o Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic, pois não há marcação a mercado, é um excelente produto para as reservas. E depois CDB com liquidez diária, tá certo? A gente viu ali a recomendação, ou um exemplo de recomendação para o PagBank 110% CDI. Tem imposto de renda, tem garantia, tá certo? Existem CDBs e RDBs sem liquidez diária, vencimento em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5. Então você precisa olhar todas essas informações antes de aplicar o teu capital. A letra de câmbio, ela tem incidência de imposto de renda, garantia do FGC, mas não tem liquidez diária. A liquidez é no vencimento. O mesmo para LCIs e LCAs,
a liquidez é no vencimento, tem a garantia do FGC, mas há a isenção de imposto de renda como algo a mais atrativo. Os certificados recebíveis imobiliários do agronegócio, CRIs e CRAS, são isentos de imposto de renda, como LCI e LCA, mas não há garantia do FGC. Então fique atento a todas essas informações. Caminhando para o final desta aula 3, episódio da série Dinheiro Você no Controle, para os produtos de renda fixa que têm incidência de IR, imposto de renda, seguimos essa tabela regressiva. Até 180 dias é 22,5%, de 181 a 360 dias 20%, de 361 a 720 dias 17,5% e acima de 720 dias 15%. Tá certo? E gostaria, pessoal, de pedir aí a colaboração de todos. Se vocês estão gostando dos episódios da série Dinheiro Você no Controle, agora em setembro eu, a economista Thelma de Oliveira, a economista Jennifer Miranda, vamos lançar um portal por meio de redes sociais, Instagram, Facebook e também o YouTube. Vai Ursinho. O urso representa mercado em queda e é possível ganhar dinheiro com o mercado em queda. Aqui a gente está falando de renda variável, obviamente, mas o Vai Ursinho, ele será a nossa marca registrada para trabalharmos de questões que envolvem finanças pessoais e mercado financeiro. Então, 3 dicas para a independência financeira, que é a temática da próxima aula. Então, trabalhe, sai das dívidas caso a situação não esteja equalizada, tranquila. Então, trabalhe, saia das dívidas, poupe e invista. Aqui no nosso episódio 3, eu mostrei produtos de renda fixa, que te dá a possibilidade de uma taxa média de 13% ao ano. Então, curta o nosso Instagram, vai.ursinho2022, dê uma moral para nós, pessoal, e a gente vai procurar trazer ensinamentos de finanças pessoais e também mercado financeiro de uma forma prática, de uma forma contextualizada, melhor dizendo, para o nosso dia a dia e leve, descontraído. Espero que vocês possam curtir e também fazer aí a interação, né, que haja o engajamento. Pessoal, estamos chegando ao término do episódio 3, então vida longa e próspera a todos nós, forte abraço.